tem feito aí um trabalho, boa tarde, desembargador, à frente da Corregedoria admirável e traz uma declaração muito forte, que é a de que os magistrados que não explicarem por conta dos atrasos, o que está acontecendo com atrasos de processos, poderão ser punidos. Seria isso, desembargador? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Silas. Exatamente esta informação está correta. Nós visitamos as penitenciárias da Casa de Custódia e Major César e os presos fizeram reclamações quanto à demora no julgamento dos seus respectivos processos. Claro. E recebemos várias reclamações, inclusive por escrito, as famosas pipas, e nós instauramos com cada uma dessas pipas mais de 200 processos, procedimentos, exatamente para apurar as reclamações dos presos e a partir daí então darmos uma resposta por escrito a cada um deles, porque eles se queixam que as autoridades visitam os presídios, mas depois não retornam com as informações. Isso. Então nós vamos levar essas informações por escrito para cada um desses e se houver, na verdade, falta de justificativa para atraso no julgamento dos processos, nós vamos propor ao tribunal a abertura de procedimento disciplinar contra o magistrado responsável por isso. E aí, como vai funcionar isso, desembargador? Como o senhor terá como fiscalizar isso de perto, por exemplo, esse atraso de processo? Nós vamos cadastrar todos os presos do Estado. O governador do Estado acabou de autorizar a compra de leitores biométricos para todas as penitenciárias do Estado e o secretário de Segurança também o fez. Em relação à Secretaria de Segurança, nós vamos instalar leitores biométricos na central de flagrantes, de tal maneira que nós vamos ter o controle da entrada do preso no sistema prisional, desde o momento inicial pela central de flagrantes até a permanência dele nas penitenciárias, enfim, até a saída dele, ou por absolvição, ou para a mudança de transferência para a penitenciária para execução de pena. Então, nós vamos ter o controle eletrônico e deveremos ter esse controle eletrônico da maneira mais rápida possível, a fim de que se possa controlar o andamento dos processos, porque esse andamento está fora totalmente do controle da Corregedoria. O corregedor, o senhor esteve na Casa de Custódia, o que mais o senhor observou naquela casa de detenção que está inchada por conta realmente desse retardamento dos processos? Tem muita gente lá que já deveria estar apenada ou que fosse absolvida, inclusive pelos seus crimes, ou com penas alternativas. O que mais, depois disso, o que lhe chamou também a atenção, desembargador? É exatamente isso, o clamor de todos os detentos por julgamento. Eles não se queixaram de torturas, não se queixaram da falta de comida ou de maus tratos, outros, mas da falta de julgamento. Clamaram por julgamento rápido, alegaram muitos deles que são do interior do estado, do Piauí, e nunca voltaram às suas comarcas para serem ouvidos pelos seus juízes. Estão lá como que esquecidos pela justiça, o que é, na verdade, lamentável. O que é difícil. Nós tivemos uma denúncia do Ministério Público também quanto ao hospital psiquiátrico, penitenciário psiquiátrico. O Judiciário já atentou para isso? Sem dúvida. Tivemos também na penitenciária Major César e não chegamos a entrar no hospital, nas dependências do hospital psiquiátrico, porque estava havendo uma agitação dos internos, mas nós já também tomamos providências quanto a isso. Todos aqueles internos que se encontram nesse hospital sem processo judicial, chegaram lá encaminhados por um simples ofício, todos esses juízes deverão explicar-se também perante a Corregedoria, que autuou, inclusive a Corregedoria já notificou cada um desses juízes, que infelizmente nenhum deles respondeu à notificação da Corregedoria a respeito desses casos. E em vista disso, a Corregedoria também está abrindo o procedimento a fim de que se apurem as responsabilidades respectivas de magistrados nessa situação. Aqui já chega uma participação de um magistrado que não gostaria de se identificar, que diz que a falta de estrutura, de deslocamento, ou às vezes a falta de condição das varas de Teresina em ouvir esses detentos via carta precatório, acaba atrapalhando o andamento dos processos, desembargador.
A falta de estrutura na Justiça de Primeiro Grau foi já denunciada pela Corregedoria Geral de Justiça desde o primeiro momento em que nós assumimos a Corregedoria. Embora não tenhamos encontrado o apoio necessário para a solução deste problema, o governador do estado já autorizou a aquisição de 5.000 itens do material relativo ao parque tecnológico, a fim de que nós possamos dotar todas as comarcas de um parque tecnológico adequado a essas demandas e mais. O governador, inclusive, autorizou a compra de GPS para que nós, videoconferências, para que nós possamos instalar essas videoconferências nos presídios, a fim de que os presos sejam ouvidos a partir de suas próprias penitenciárias em todo o estado. Por exemplo, tem muita gente ali que está detido que poderia estar numa liberdade provisória vigiada. E eu vi há pouco tempo o senhor anunciando a questão das tornozeleiras, para que o Estado não perdesse o contato com aquela pessoa que cometeu um erro, né, que tivesse, quando ela fosse à rua, mas que ela também necessariamente não deveria estar presa, poderia estar numa condição vigiada, né? Nós já temos condição, quando nós teremos para isso? Pois é, o governador também autorizou a compra das tornozeleiras eletrônicas que estão sendo licitadas. Agora, para aplicarmos essas medidas, que são substitutivas do encarceramento, é preciso que nós estruturemos a justiça de tal modo que os juízes possam, na verdade, aplicar todas essas medidas ao lado da fiança, ao lado do recolhimento doméstico, de tal maneira que nós esperamos, né, que essas soluções sejam, na verdade, encaminhadas e nós alcancemos aí um bom resultado. Nós temos casos de presos que estão detidos em delegacias e penitenciárias porque furtou uma gaiola. É impossível, né? Crimes de baixa potencialidade ofensiva, na verdade, os réus não precisam ser recolhidos às prisões, mas podem muito bem, nesses casos, serem portadores de uma tornozeleira eletrônica que não os tira do convívio social, mas os deixa, de qualquer maneira, sob o controle da justiça. Desembargador, para que os magistrados possam estar trabalhando da forma que o senhor deseja, estamos precisando de servidores. Sem dúvida. A Corregedoria também, nos seus relatórios, já ressaltou, inclusive, que nós estamos com menos da metade do nosso quadro de pessoal. Então, estamos trabalhando com menos de 50% da nossa mão de obra. Mas, apesar disso, nós temos que redobrar os nossos esforços a fim de que nós possamos conseguir resultados razoáveis e essas pessoas não apodreçam nas penitenciárias. Nós vamos buscar. O senhor deu um tempo para atingir essa meta, por exemplo? Essa meta... A meta que o senhor diz, por exemplo, eu vou cobrar e quem não tiver explicações vai ser punido. Nós temos todo um procedimento, o juiz é notificado, para 5 dias ele responde, né? Ele é notificado eletronicamente. No prazo de 5 dias ele responde, a Corregedoria analisa, é possível até que nós avoquemos esse processo criminal para conhecermos de perto a situação do processo e a partir daí se toma uma providência, dá-se uma satisfação ao preso, né? E toma-se uma providência no sentido de que se houver excesso de prazo, esse excesso de prazo no julgamento seja corrigido. O desembargador, aqui tem duas colocações, como por exemplo, há juízes que passam apenas 2 dias da semana em suas comarcas. É uma denúncia aqui do Popular. Essa denúncia existe na Corregedoria e a Corregedoria cogita de baixar determinações no sentido de que isso seja, na verdade, corrigido. Acontece que a Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, pediu-nos a minuta desse ato e está no exame da legalidade do ato que nós queremos baixar, a fim de que essas distorções sejam corrigidas nos casos que porventura possam existir a respeito disso. Por outro lado, mais um magistrado participa do programa para dizer que tem deles que cuidam
de mais de 6 comarcas. Sem dúvida. Há também falta de juízes, né? E há juízes que estão respondendo por mais de 6 comarcas. Tudo isso é verdade. No entanto, não deixa de ser necessário que nós redobremos os nossos esforços, com a nossa capacidade de trabalho, para resolver esses problemas emergenciais da justiça. Estou perguntando aqui sobre uns documentos encontrados no lixo do Tribunal de Justiça. O que a Corregedoria viu nisso? Esses documentos são documentos da gestão da desembargadora Rosimar, né? De 4 anos atrás, praticamente. São documentos inservíveis, minutas de atos que devem ter sido rasgados, inutilizados, jogados no lixo. Mas, na verdade, não. O exame dos documentos, nós pegamos os documentos no lixo, depois que tivemos as notícias do jornal, na mesma noite nós fomos lá nesse lixão e recolhemos esses documentos. O juiz auxiliar foi, recolheu juntamente com a polícia. Examinamos, os documentos são de uma administração, nem é da nossa, nem é da administração da desembargadora Eulália, e são inservíveis os documentos. Eu entendo. Aí diz o seguinte aqui, uma última colocação, desembargador. Eu tenho um vizinho que tem 9 homicídios e nunca foi julgado. É uma situação realmente... Exatamente. É excesso de prazo. É verdade. É excesso de prazo. Cidadão... Agora, essas reclamações é preciso que tanto os familiares dos presos, como os próprios presos, como das vítimas, tragam conhecimento da Corregedoria, a fim de que a Corregedoria possa tomar uma providência. Que nós tomamos imediatamente.